Quem dorme à noite comigo, quem dorme à noite comigo é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai lhes digo, mas se insistir, ai lhes digo. Desespero, tenho por meu desespero dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero. E de noite sonho contigo. Se considero que um dia hei de morrer, no desespero que tenho de te não ver, estando o meu cheiro no chão, estando o meu cheiro e dóis-me adormecer. Por uma lágrima tua, que alegria me deixaria matar. Que maravilha, Alexandra!
Que forma tão bonita de começar este especial. Sejam bem-vindos a esta casa portuguesa, onde fica bem pão e vinho sobre a mesa e também alguns dos pratos favoritos da nossa Amália Rodrigues. Ninguém como ela deu voz ao sentir português, cantou a tristeza e a angústia, revolucionou os caminhos do fado e levou a canção nacional aos 4 cantos do mundo. A diva do fado faria hoje 100 anos. As canções, as memórias e as vidas que com ela se cruzaram. Ao longo da tarde de hoje, vamos celebrar aquela que para muitos é e continua a ser a maior artista portuguesa de sempre. A Amália, além de ser uma intérprete incrível, tinha uma voz de outro mundo, era uma mulher extremamente expressiva a cantar, tinha um gosto fantástico na forma como agarrava nos fados, principalmente no início, nos fados tradicionais, na forma como ela conseguia tirar partido dessas músicas muito simples. Foi um caminho fantástico, fantástico. E hoje, no seu centenário, é muito importante revermos isso tudo, olharmos para isso tudo e sei lá, toda a gente que gosta de fado devia ouvir, é uma experiência fantástica. Era uma mulher muito real. Eu tenho uma história muito engraçada porque eu comecei a ouvir fados com 7 anos e quando tinha pai 10 anos os meus pais levaram-me a uma casa de fados a Cascais. Havia uma homenagem ao Alfredo Marceneiro no Arreda em Cascais e eu tive vergonha de ir falar com o marceneiro e fui direto à mesa onde estava a Amália sentada com o Carlos Conde e ela quis logo fazer uma fotografia comigo. Era de uma simpatia incrível e era tudo muito real. As pessoas somos um país pequeno em que de repente saímos à rua e encontramos estes grandes artistas e foi uma experiência fantástica. Ela foi de uma simpatia e de um carinho fora de normal. E ao longo da minha vida fui-me encontrando com ela e tenho as melhores experiências com a Amália. A data não é consensual, mas pelo menos no registro, Amália Rodrigues faria hoje 100 anos de vida. A artista festejava 2 vezes o seu aniversário. Porque ela podia, não é verdade, Leonilde? Mais conhecida por Lili. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Ela até dizia, por isso é que estava mais velha, porque festejava as 2 vezes, portanto era em duplicado. Exatamente, fazia 2 vezes no mesmo mês. Oh, Leonilde, bem, Lili, toda a gente a conhece por Lili. É amiga, é confidente, foi governanta, foi secretária, criou uma intimidade com a Amália Rodrigues, talvez das pessoas mais próximas. Eu não considero assim isso tudo. Eu realmente, quem estava ao pé da Amália, não sou eu, as pessoas diziam que era um bocado polivalente, nós fazíamos tudo. Eu realmente fazia-se tudo. E às vezes quem faz tudo é difícil fazer tudo bem. Essa coisa do faz tudo, antigamente como faz tudo era sentido pejorativo. É verdade. Mas Lili, é curioso que desde pequenina que a sua voz favorita do fado era a Amália. Eu recordo-me no meu tempo, quando mais jovem, o meu pai era uma pessoa até avançada para o tempo. Tínhamos rádio quando vivia, porque eu nasci em Tomar e havia luz elétrica, portanto tinha-se um rádio. Depois mais tarde fomos ver para uma aldeia próxima, não havia luz elétrica, mas o meu pai comprou logo um rádio a pilhas. Eu tenho na minha memória aquelas gravações primeiras todas, da Alvorada, todas aquelas coisas que eu tenho de memória, que o meu pai até me fechava o rádio para não gastar as pilhas. E portanto, na minha vida, meu Deus, depois de vir para Lisboa alguma vez me tinha passado, é que nunca, nem falar, até mesmo chegar ao pé e falar. Foram várias as tentativas. Não era coisa, fiz essas tentativas. E conseguiu conhecê-la pós 25 de Abril. Foi, precisamente no dia 18 de junho de 1975. Numa altura em que ela estava triste com o país. Pois, exato. E nós às vezes fascista. É uma pretensão, mas a pessoa sentia que tudo aquilo era injusto, que tinha alguma importância, não seria só a minha, mas toda a gente que se aproximava naquela altura gostava dela, dizer, Amália, nós acreditamos em si, isso é tudo mentira, isso é tudo maldade. E eu antes do 25 de Abril tentei falar, gostava de a conhecer, pois eu trabalhei em música e com isso aí é que nasceram também um grupo, os amalianos, porque eu vendia os discos igual para toda a gente, mas se aparecia alguém com a Amália que falava mais, pronto, estava-se ali uma conversa, logo de admiração, estava logo naquilo que eu gostava. E eu tentei, mas naquela altura diziam, era possível que estivesse mais fora. Não está, estava fora. E eu pronto, fui desistindo.
Até que a seguir ao 25 de Abril, com aquelas coisas todas horríveis que dela diziam, eu insistia em ligar com aquela, talvez, pretensão de achar que a minha palavra tinha que era algum apoio, que era reconfortante. E tentei também. E um dia entraram na discoteca 2 rapazes que eu punha a música a tocar para a rua. Aliás, toda a música punha. E eles entraram e disseram, ainda hoje estivemos lá em casa. Fomos recebidos por ela e pelo marido. E eu disse, eu tenho tentado tantas vezes. Mas a senhora tenta, que é fácil. E eu liguei para lá, assim, para ver se hoje vou ligar. E disseram, olha, a senhora foi para o Alentejo, que era verdade, que ela estava partida para o Alentejo. Mas no dia não sei quantos, 12 de junho, já cá está. E eu, a partir daquela altura, eu era conhecida, cada vez que ligava, era a menina da discoteca. Da discoteca, pois. Era como... E depois como é que foi esse encontro? Esse encontro foi assim, até que, portanto, eu realmente insisti que me marcaram. É claro, a Amália não tinha manhãs, mesmo 3 da tarde já era uma madrugada naquela altura. Para ela eram 8 da manhã. E eu lembro-me, estava um dia pavoroso daqueles de calor, que a pessoa não aguenta. Sim. E eu disse às minhas colegas, trabalhavam, olha, eu disse o que é que ia fazer, mas vou-me demorar pouco tempo. Eu realmente, para mim era pouco tempo que eu ia demorar. Devo confessar, quando bati à porta e comecei para subir a escada, eu tive logo vontade de voltar para trás. Porque achei assim uma coisa... Parecia Estava que eu nervosa. não tinha coragem. Eu hoje falo com mais facilidade, mas naquela altura era depois, mais quando ela abre a porta? E veio uma empregada que me disse, a senhora entra, aquela sala estava toda na penumbra, eu fiquei ali completamente perdida, era uma coisa, uma aflição. E eu vejo a entrar, não há fotografia, mas está a fotografia na minha memória. O balandral que ela está vestido completamente sem batom, não arranjado, o cabelo meio desgrenhado, mas é uma figura que me ficou. Ela é muito atrapalhada porque a atrapalhação dela daquele dia eu vi depois mais tarde com todas as pessoas, porque ela gostava de falar com as pessoas, gostava que gostassem dela, mas depois ao mesmo tempo ficava-me atrapalhada e dizia assim, mas também para que é que as pessoas me querem conhecer? Eu também não tenho assim essa importância. Isto era verdade, não é falsa. Ela era muito modéstia. humilde, era mesmo assim. Isto era verdade. E a partir desse dia, Lili, quantos anos depois é que... Depois foi gradual. Eu só quero só dizer que eu fui para lá às 3, estava-se a armar às 7 da noite e eu tinha que ir fechar a discoteca. 4 horas ficou a conversa com ela. Naquela altura ela gostava mesmo de conversar. Eu nem sei até hoje. Foi o chá, depois apareceu o irmão, depois apareceu o cunhado e depois... Eu tenho da minha memória uma coisa muito bonita, que é escrita naquele momento, que não quer dizer que ao longo do tempo que ela não pudesse ter mudado de ideias sobre mim, mas tenho nesse disco, que é muito bonito, o que ela me escreve quando veio embora. Eu só levei um disco para autografar, era Leonilde, que é o meu nome, foi o nome que eu dei, e ela escreveu, ainda bem que há pessoas como você. Isso para mim ficou um consolo que eu tinha feito. Pois eu disse-lhe umas palavras que não acreditava nada do que as pessoas diziam. Mediante todas as acusações que lhe faziam, veio-lhe uma florinha, uma coisa muito modesta na altura, e ela disse, venha quando quiser. Flores. Adorava flores. E aquela que eu lhe levei não era aquela que ela mais gostava, porque as campestres, os malqueres. Nós, quando íamos para o campo, até os tojos, levávamos luvas e levávamos, para não nos picarmos, para apanhar os tojos, para fazer arranjos em casa com os tojos, com as misturas dos eucaliptos e com essas coisas todas. E a Amália dizia que o fado não se compreende, sente-se. E precisamente foi o que nós fomos fazer pelas ruas de Lisboa e mais precisamente no Museu do Fado. Mora num beco de Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. Eu aposto que não sabia que a primeira profissão de Amália Rodrigues foi como costureira. É verdade, Amália cresceu nestas ruas até aos 19 anos e até trabalhou numa fábrica de bombons. Sara, falarmos no Museu do Fado é falarmos da Amália também, não é? Sim, é falarmos da grande cantora do século XX, falarmos da nossa artista mais universal e que teve também uma das carreiras mais apoteóticas e mais globais ao longo de todo o século XX. Aqui falamos a partir de 1940 da Amália, não é? O ano em que ela fez mais internacionalizações, a partir daí, não é? Ela estreia-se em 39, no Retiro da Severa, aqui em Lisboa, e é imediatamente um fenómeno. Portanto, no pós-guerra, cá em Portugal, já é a grande personalidade das artes do espetáculo. Em 43 vai pela primeira vez ao exterior, vai a Madrid e a partir daí inicia uma carreira internacional sem precedentes. A Amália vai ter uma carreira
fulgurante nos Estados Unidos, na Broadway, no México, em Espanha, como já referi, mas também em Itália, na Rússia, no Japão. Ela corre, de facto, o mundo inteiro e tem sempre muitíssimo aclamada pelo público e pela crítica. Então vamos espreitar algumas peças. Vamos a isso. Que Deus já lá tem pintor consagrado. Está na altura de vermos um quadro muito especial que é o Fado, que marca aqui uma mudança na carreira da Amália, não é assim? O quadro O Fado de Malhoa é uma peça icónica da nossa história da arte e Amália interpreta este tema para uma curta de Augusto Fraga, em 47, um tema chamado precisamente Fado Malhoa, com letra de José Galhardo e música de Frederico Valério. Que é o que estamos a ouvir, não é? Exatamente. E é um tema lindíssimo porque ilustra bem esta mudança do repertório de Amália logo nos anos 40. Ela deixa de cantar os poemas do povo e começa a cantar poemas de autores mais reconhecidos, digamos assim, e passa a ser o fado associado à nobreza e não só ao povo, não é? Isso numa fase mais tardia, nos anos 60. Ela sempre cantou tudo. Cantou poemas populares, cantou poemas dela própria, cantou a grande poesia a partir dos anos 60, com Alain Romand, e cantou sobretudo e deixou-se apaixonar por melodias novas que permitiam à sua voz uma expansão mais livre para lá dos limites das melodias do fado tradicional. Por isso é que ela era diferente. Exatamente. Ao nível das convenções performativas, Amália também renovou bastante, aliás, renovou profundamente, porque, no fundo, introduz uma dimensão de sofisticação até então inédita. É ela que introduz o figurino negro integral, como falávamos há pouco. Porque antes as fadistas vestiam-se com cores, não é? Vestiam e colocavam um chale negro em cima de um vestido colorido. E com a Amália, logo a partir dos anos 40, ela introduz de facto o figurino negro integral que confere ao momento do canto uma intensidade muito maior, um dramatismo muito maior. Era a Amália. Este ano faz 100 anos, faria 100 anos a Amália, e no fundo ela deixou tanto para nós guardarmos e para nós aprendermos. Como é que acha que ela gostaria de ser relembrada? Isso mesmo, ela deixou tanto e, como falávamos há pouco, em tantas áreas, do teatro, à música, à dança, ao cinema, às artes plásticas, nós pensámos numas comemorações do centenário que abrangem todas estas áreas, com exposições, muita música, edições, colóquios, vão decorrer todo o ano até 2021. Portanto, quem quiser que venha, não é? Exatamente. E eu acho que ela disse uma coisa lindíssima ao Vítor Pavão dos Santos, o seu biógrafo, que era: gostava de ficar no coração das pessoas. E essa segurança pode ter, não é? Com toda a certeza, porque ficou cá em Portugal e lá fora, pelo mundo inteiro. E será a Amália sempre, não é? Sempre. O meu coração. A Amália foi, sem dúvida, uma referência incontornável da música nacional e são muitos os artistas que hoje quiseram deixar uma mensagem muito especial para a voz de Portugal. Revolucionou em vários aspectos este género musical tão importante para Portugal, para o mundo. Ela foi uma figura ímpar, a sua personalidade, as suas escolhas, tudo que ela, a forma como ela cantou, como ela falou, como ela se deu ao mundo, marcou para sempre a história de Portugal no mundo e marcou para sempre a história do fado. Para mim é uma grande emoção falar dela. Ela é uma pessoa muito importante na minha vida, muito inspiradora, sempre me trouxe muita inspiração e muitas ideias a olhar para a vida dela. E, portanto, neste ano em que ela faz 100 anos, é celebrar, sem dúvida nenhuma, a cultura portuguesa e celebrar uma figura ímpar que marcou o mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de poder homenageá-la também de uma forma, para mim, muito especial, que foi contar a história dela às crianças, através desta biografia que se chama Amália Já Sei Quem És, e com ilustrações do Tiago Albuquerque vamos contando aos poucos
a história de uma criança pequenina que sonhou ser cantora e conquistou o mundo inteiro através de tantos feitos que vão sendo contados aqui neste livro. Amália, já sei quem és, é a minha homenagem à Amália, mas de facto a minha homenagem maior será continuar a fazer o meu trabalho com seriedade, com emoção, entregar-me ao fado com todo o amor, porque é isso que ela me inspira a fazer. E que livro tão bonito, Carminho. Cá está ele. Olha, para a tua criança, Anabela, não é? Para o teu filho, para o Vicente, leva, porque assim ele fica a conhecer quem é que foi Amália Rodrigues. Eu acho que é muito importante que as novas gerações conheçam quem foi Amália Rodrigues. E, portanto, acho que é de extrema importância o livro. Bem-vindas de novo, Anabela e Alexandra. Alexandra, que começaste este programa de uma forma tão bonita, com uma música cujo poema foi escrito precisamente por Amália. Um dos fantásticos poemas da Amália, é verdade. E que vocês tiveram as duas o privilégio de darem vida à Amália. Amália Rodrigues, no musical Amália, feito por Filipe Laféria, e que foi um desejo precisamente da Amália Rodrigues, ainda em vida, que um ano antes, salvo erro dela falecer, falou com o Filipe Laféria e disse: por que não fazer um musical? Eu gostava de ver a minha vida no musical e gostava que fosse o Filipe, portanto. E aí veio a ideia do Filipe. Estreámos na Madeira com a Anabela. Fizemos na Madeira. Um ano depois, já 2 meses quase depois do falecimento da Aliás, Amália. Nós começámos os ensaios 1 mês depois dela falecer. Eu até pensei, com certeza já não vamos fazer um musical, porque ela faleceu a 6 de outubro e nós fomos no final de outubro para a Madeira. Sim, eu acho que até fomos para aí a 9 ou 10 de outubro para lá. Fomos no final do mês. No final do mês. Depois, porque ela faleceu a 6 mas houve aquela coisa, mas fomos. E como é que foi interpretar a Amália? Porque, Alexandra, tu tens uma história muito bonita de um dia que tu chegas a casa e de repente no gravador de mensagens tens uma mensagem da própria Amália Rodrigues. Aliás, a Lili lembra-se, porque ela, por acaso, no dia em que eu fui lá, a Lili não estava, mas lembra-se do telefonema. No dia em que a Amália me ligou, ela está, portanto, é testemunha. Mas tu não acreditaste que fosse ela? Não, eu quando ouvi a mensagem, portanto, estava no gravador, eu quando ouvi a mensagem, pensava que era alguém a brincar comigo. Eu nunca tinha cantado fado. E o que é que dizia a mensagem? Dizia, fala a Amália Rodrigues, é só para lhe dizer que acabei de ouvi-la cantar um fado na televisão e gostei muito, parabéns. E eu... muito raro, se calhar. Sim. A Lili é que sabe, era raro, não é? Acho que sim, acho que ela para fazer isto. E, aliás, eu liguei logo para a Valentim de Carvalho e agora o que é que eu faço? Eu não conhecia a Amália, eu lembro-me que tinha estado com a Amália, penso que numa grande noite de fado, quando ela foi com aquela roupa toda muito brilhante, dourada, lembra-se? Ela não gostou nada, mais tarde quando se via. Mas nunca tinha estado com a Amália assim, a conversar. Mas depois fizeste por isso? Depois sim, depois fui lá à casa, ela foi super simpática, é uma noite que eu guardo na minha memória, assim, com uma ternura especial. Nunca pensando nessa altura que eu iria interpretá-la nos palcos, em Portugal e lá fora. Mas ela foi... Aliás, eu tenho episódios muito engraçados com a Amália. Um deles, assim, rápido. Quando o Dr. Mário Soares foi Presidente da República, ele fez no Palácio da Ajuda um convívio entre pessoas das artes, em que foram cantores, pintores, e então nós estávamos todos ali assim, a Amália não tinha chegado, e por acaso estava eu, o Joel e a Tonisha, estávamos mais perto da porta quando ela entra. E estávamos ali em grupo a conversar. Ela entra, muito simpática, ela ouviu-nos, dirigiu-se ao grupinho, e então virou-se, estava a Tonisha, o Joel e eu, depois estava o meu marido e outras pessoas, e ela virou-se para a Tonisha e disse: olá, Tonisha, muito gosto em vê-la. Virou-se para o Joel e disse assim: então, Joel, ainda continua branco? Mesmo a Amália. E depois vira-se para mim e diz-me assim: olha, e assim não tenho gosto nenhum em vê-la, porque você entra-me todos os domingos lá em casa sem eu a convidar. Porque eu, na altura, estava a fazer um programa que era o Regresso ao Passado. Dava todos os domingos à tarde. E então, pronto, entrava-lhe na casa dela. E eu, quando ela me disse isto, eu fiquei um bocado assim, com a minha timidez, fiquei... Mas eu disse, mas eu tive muito gosto em ver-la na Amália. E ela virou-se para trás, já ia assim, virou-se para trás, assim. Eu estou a brincar consigo, eu gosto de si. Eu fiquei toda contente. Mais um grande elogio, vindo da Amália. Por acaso foi muito engraçado, porque ela viu que eu fiquei... sem jeito. Fiquei, mas eu tive muito gosto em vê-la. Claro. Sim, envergonhada. Aliás, eu, a noite que fui lá à casa, não abri a boca. Nada? Não. E quantas horas depois é que saíste? Eram, 2 da manhã. 2 da manhã. Ela gostava mesmo era de era cedo. Mesmo assim, era bastante cedo. Fomos, eram 9 e tal. Sim, que ela estava habituada depois de ir para a cama às 5, 6 da manhã. Bebemos um chazinho. E a Anabela já faz parte de uma geração mais nova. Sim. Mas não tiveste o privilégio de... Não tive, infelizmente. É uma pena que eu tenho muito grande, porque para mim sempre foi uma referência.
Mas não, eu conhecia num espetáculo, mas foi tudo muito rápido. Dei 2 beijinhos e não passou disso. E não passou disso. Soube pouco. Exatamente, mas há a obra dela, graças a Deus, para a manter viva. E como é que tu trabalhaste esse papel? Porque uma coisa é a Alexandra que conheceu a Amália e privou com ela. E fez outra maravilhosamente. Mesmo. Maravilhosamente. Mesmo. Mas tu também tiveste que interpretar a Amália, sendo que não a conhecias, portanto tiveste que fazer um trabalho de casa. Muito difícil. Eu acho que é muito difícil interpretar a personalidade da Amália, cantar. Não se pode imitar a Amália porque é impossível. É uma voz única, é uma voz com uma profundidade, pronto, toda a gente sabe. E, portanto, não vale a pena estar aqui a falar muito sobre isso. Mas, obviamente, que li as biografias. Vimos muitos vídeos. E o Filipe, que é um excelente diretor de atores, ensinou-nos muito e, portanto, fez com que nós estivéssemos o mais próximos possível da sua forma de estar. O Filipe não está aqui neste estúdio connosco, mas está ali do outro lado via Skype. Olá, Filipe Laféria, muito boa tarde. Obrigada por juntar-se a nós nesta tarde tão especial. A Lili, todas as pessoas que amam a Amália aí estão nesse programa. É mesmo. O Filipe, que também teve o privilégio de privar com a Amália já nos seus últimos anos. Lá está, foi um desejo também da própria Amália Rodrigues pedir-lhe este musical que esteve em cena durante 5 ou 6 anos, certo? 6 anos. 6 anos? 1400 e tal representações. De facto, é um êxito incomparável, porque eu acho que o povo português ia fazer o luto da Amália ao Politeama e depois ao Coliseu e ao São Luís e a todos esses locais onde essa companhia maravilhosa fez o musical Amália. E foi muito simples, foi a própria Amália que foi ver a Maria Callas. Eu tinha ensinado um espetáculo sobre a Maria Callas e ela no fim diz: mas ao Filipe, porquê é que você não faz um espetáculo sobre mim? Eu disse: mas sobre si eu conheço muito pouco. E então ela aconselhou-me a ler o livro do Vítor Pavão dos Santos, porque ela fala, era segundo ela dizia, a sua própria maneira de falar. E foi de facto uma aventura extraordinária e uma grande homenagem, uma enorme homenagem à Amália. A Alexandra lembra-se o que foi em Paris, o delírio que foi internacionalmente esse espetáculo. Esse espetáculo também revelou grandes cantores, como o Tosé Zambujo, que fazia o Francisco da Cruz, que foi o primeiro marido da Amália. E eu acho que a Amália, se visse esse espetáculo, ela teria gostado. E eu tenho que fazer aqui uma homenagem ao João Carlos Abreu. O João Carlos Abreu, que na época era o secretário de Estado da Cultura e Turismo da Madeira. E foi graças à Madeira, graças a essa ilha maravilhosa e ao João Carlos Abreu, que a Amália, o musical Amália, subiu à cena. Obrigada, meu querido Filipe Laféria. Obrigada por participar também neste dia tão especial. Diga. E a Amália estará para sempre, mas para sempre, no coração de todos os portugueses. Sem dúvida. Obrigado. Na alma portuguesa. E, gentilmente, também o Filipe Laféria cedeu-nos aqui alguns dos figurinos, dos vestidos que vocês utilizaram durante este musical. Aliás, foi a Amália que introduziu o preto no fado e nas fadistas, não é assim, Alexandra? Sim, dizem que sim. Dizem que sim. Confere, não é, Lili? Confere, ela dizia, porque como ela era tímida e o preto ficava, pronto, era discreto e aquilo era escondia, pronto, estava mais à vontade, não dava tanto, não estava tão em evidência, pela timidez que ela tinha, porque era tímida. Mas não era assim, porque ela durante anos e anos usou vestidos coloridos. Depois essa história do preto foi tão colada a ela que depois, se ela não cantasse preto, já era uma crítica.
Mas mais tarde ela depois tinha esse contraste, porque ela gostava do preto, mas ela gostava de cores fortes, do vermelho, dessas cores todas. Tanto que ela depois canta em imensos. E cigana-se muitas vezes com roupas com 1000 cores, com pulseiras. Ainda ontem estava a ver uma fotografia que tinha pulseiras, punha-nos a nós a fazer aquelas pulseirinhas, a pôr coisinhas com elásticos. Portanto, era o outro lado. Mas o preto realmente em palco era como ela acabava por se sentir bem. Gostava de fazer aquela brincadeira, de pôr a outra cor, mas era o preto, que achava... Anabela, isto das pulseiras, também tive um episódio muito rápido. O episódio, estávamos num programa de televisão e eu estava com ela, estávamos na maquiagem e eu tinha uma pulseira muito gira, E ela até estava a falar sobre o fado e a falar sobre a chamada que ela me tinha feito uns anos antes e de repente ela olha para a pulseira e diz, ai, tem uma pulseira muito bonita. E eu fiquei assim e ela disse, já me está a imitar. E eu fiquei assim, sabe o que é que tive quase... Porque ela gostava que lhe fizessem as coisas, não era muito? Tive quase para lhe dar a pulseira. Mas eu já estou como ela. A minha timidez também fiquei... Ai, mas não sei o que faça. Devo, não devo? E fiquei... Não dei. E depois também... A pulseira não era minha, era do José Carlos que me vestia na altura. Mas claro que eu dava-lhe a pulseira, o José Carlos teria o maior gosto. Mas a minha timidez fiquei... Dou, não dou? E pronto. Mas ela lançou a escada, não é? Ah, não, você não lembra? Quando ela me diz, já me está a imitar, eu... Ainda nessa altura também, longe de fazer o Amália, não é? Mas tive assim episódios muito engraçados com a Amália. Mas vamos agora ouvir mais uma mensagem de mais uma voz desta nova geração do fado. Amália Rodrigues. A primeira vez que eu ouço falar de Amália, através da minha avó materna, eram primas ainda. Depois, mais tarde, pelo Celeste Rodrigues, pelo Jorge Fernandes e por todos aqueles que tiveram o privilégio de privar com a Amália. Amália é a minha maior referência. É aquela que me dá alento, a sua voz dá-me alento. Ela dá resposta às minhas perguntas. Faz-me sorrir, faz-me pensar, refletir, chorar, pensar no passado, pensar no futuro, no presente. A Amália é filha do nosso país. A Amália é o maior nome do nosso país. E a Amália abriu-nos portas para o mundo e que bom que é saber disso. É um privilégio, é uma honra poder ter alguém como a Amália, que é uma das maiores representantes de Portugal. Portanto, como dizia o António Variações, todos nós temos a Amália na voz. É verdade, temos mesmo, e que bom que temos. Isso é um profundo motivo de orgulho. Portanto, Amália, sem dúvida, talvez o meu maior e mais forte alicerce.
maravilha! Ronquial, que hoje, obrigada pela sua presença. Daqui a pouco, na segunda parte deste especial dedicado a Amália Rodrigues, vamos estar à conversa com Ronquial. Quando Lisboa anoitece, como um veleiro sem vela, a Alfama toda aparece, uma casa sem janela, aonde o povo é numa água furtada, num espaço roubado à mágoa, que a Alfama fica fechada em quatro paredes d'água, quatro paredes de pranto, quatro muros da ansiedade, que à noite fazem o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto. A Alfama cheira a saudade, a Alfama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. A Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. A Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Anabela, que bonita forma de começar esta segunda parte, este tema tão bonito, Alfama, com um poema de Ari dos Santos. Ari dos Santos e música de Alain Ullmann, também um dos meus compositores preferidos. Favoritos. Sim. Já vamos continuar à conversa. Seja bem-vinda a esta segunda parte. Desde que eu comecei a falar, desde que eu me lembro de ser um ser humano, que ouço Amália Rodrigues através da minha avó. Primeiro nas cassetes, nos vinis e mais tarde em CD. A Amália acompanhou a minha infância sem eu saber que ela acompanhava a minha infância. Até mais tarde ter descoberto o quanto ela me tinha ajudado a interpretar canções e a sentir cada palavra, como eu hoje tento fazer. Obrigada, Amália, pela infância que me deste e pela vida que deste a todos nós, em Portugal e fora dele. Obrigada. Obrigada, Marisa. E agora, ao meu lado, António Évora, uma pessoa que teve o privilégio também de se cruzar com a Amália Rodrigues, mas a sua história é muito bonita e é muito curiosa, porque, de facto, define que a Amália era, sem dúvida, uma mulher do povo. Foi ela que concretizou o seu sonho de ser ator, não é assim, António? Foi assim. É preciso ver que isto foi nos anos 40, não é? Uhum. Eu tive uma infância muito complicada. Houve uma separação dos meus pais. Separação que não foi bem assim, que no fundo a minha mãe, o meu pai estava a trabalhar em Pataias
e vinha ao fim de semana e ela abalou e entretanto aconteceu que fui entregue a um tio meu, ao irmão do meu pai. O meu pai era uma pessoa alcoólica, mas que felizmente depois deixou disso. Então acontece que nessa altura eu levei uma vida muito... Eu aos 8 anos já comecei a trabalhar no campo e eu, para me afastar, para me levar para outros sítios, em complicidade com a minha avó, comecei a ouvir o teatro radiofónico. Acontece que em Peniche foi, eu sou da Tuguia da Baleia, foi a Severa. E então, nessa altura, eu pedi ao meu tio para ir ver a peça, não foi pela Amália, porque eu não conhecia a Amália, né? A Amália primeiro era uma fadista, não é? Claro. Mas porque ia ver os atores que eu ouvia pela rádio. Eu queria conhecê-los pessoalmente. Exatamente, o Assis Pacheco, a Sara Val, sei lá, tanta gente, o Armando Cortês. Pronto, era assim que eu queria ver os atores que eu conhecia de voz. E depois o que aconteceu? Porque aqueles atores, aquelas histórias, faziam-me invadir abstraí-lo da vida que tinha. Em complicidade com a minha avó. Claro. E acontece... Começou a trabalhar muito cedo. Aos 8 anos. Aos 8 anos. No campo. E então... Veio para Lisboa, veio a pé? Sim, mas não vim a pé, não. Fui da Tuguia para Peniche ver a peça. Okay. Eu pedi ao meu tio não me deixou ir. Não me deixou ir e então, tal e qual como estava no campo, eu fui. Fui a pé e cheguei lá, vi aquela gente toda muito bem arranjada, ia desistir, não é? Sim. E entretanto... Ao passar, ia-me afastar e ia-me embora para casa e acontece que passei, no fundo não sabia o que era a entrada dos artistas e há uma senhora que sai. Uma não, há várias pessoas que saíram e... Mas uma delas dirigiu-se. Exatamente, perguntou-me se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que queria ir ao teatro. Mas o António não sabia quem ela era? Não. E ela então agarrou, deu-me a mão e levou-me para o palco e disse-me assim, disse para mim não, disse para o contra-regra para me pôr junto dos técnicos para ver o espetáculo. Sim, sim. E assim foi, quer dizer, no fundo eu vi o espetáculo. E assistiu então à peça toda? Exatamente, e a minha vida transformou-se completamente. Foi. Porque depois também acabou por privar com a Amália. Sim. Uns dias mais tarde. Não, e dizer muito mais tarde. Entretanto, eu ainda estive na minha terra, até na Tuguia, até aos 17 anos. Pois. E tinha a complicidade eu tocava na banda e tinha a complicidade do mestre da banda, porque o meu tio era uma pessoa terrível, que era mesmo assim, e o meu tio era presidente da banda. E, entretanto, ele sabia que eu como eu disse, pronto, trabalhava muito no campo e chegou ao pé de mim e disse-me, António, eu vou-te ensinar a tirar da partitura a parte dos instrumentos para assim libertar-te de estar a trabalhar no campo. E assim foi. Entretanto, os anos foram passando e um dia, ele, com complicidade dele, eu vim para Lisboa. Para realizar o sonho de ser ator, precisamente. Nessa altura ainda era assim uma coisa que estava muito, mas pelo menos aquele espetáculo... Mas era um objetivo que tinha. Era um objetivo, claro. Exatamente, era um objetivo que eu Então queria. E depois, mais tarde, como é que esse sonho se realiza? Então foi assim, entretanto, eu fui para Lisboa, eu estive a trabalhar, eu estava em casa de uma tia minha, que tinha uma tabacaria, e trabalhei na tabacaria durante muito tempo. E de vez em quando lembrava-me da Amália, e passei várias vezes ao pé da casa dela, mas nunca tive coragem de lá ir. Nunca tive coragem. Até que o tempo foi passando e eu um dia ganhei coragem. Fui lá bater à porta e a Amália recebeu-me. Não é que ela se lembrava daquilo. Aquele nosso encontro, ela lembrava-se. Sim. E, entretanto, eu estava na altura de ir para a tropa e fui para a tropa. Sim. Mas antes disso acontece que eu pedi à minha tia para arranjar um emprego. E entretanto, a única coisa que eu sabia fazer era numa tabacaria. Sabe onde é que eu fui parar? Exatamente a uma tabacaria do ator Barreto Poeira. Já viu? É verdade. Nada acontece por acaso. Nada. Pronto, estive lá e entretanto fui para a tropa. Fui para a tropa e entretanto eu disse à Amália que iria para a tropa e ela disse depois porque regressar da tropa já tínhamos falado que gostava de ir para o conservatório. E ela disse, eu vou-te ajudar.
E assim foi. E assim foi. Veio da tropa. Veio da tropa, exatamente, vim da tropa. Depois, entretanto, eu fui trabalhar, depois de vir da tropa, fui trabalhar para Alcochete, para casa, porque o meu tio tinha um tio em Alcochete, e trabalhei numa fábrica de cortiça. E, entretanto, durante muito tempo, estudava à noite no Montijo. E acontece que eu disse à Amália que já estava, e ela disse, então vem cá que eu quero falar. Entretanto, eu dei o número de telefone. Ela dá-me o número de telefone dei-lhe no posto público em Alcochete, e ela um dia telefonou-me para eu ir falar com ela. E foi? E fui. Pronto. E nessa altura... Mas depois, entretanto, só para abreviarmos, António, porque temos aqui pouco tempo e estamos aqui mais convidados. Sim. Para abreviar, ela depois paga-lhe o curso no conservatório. Exatamente. O António faz o curso, e agora o que eu quero saber é que depois acabou por privar com ela, depois ficou amigo da Amália Rodrigues. Sim. E não é por nada que temos aqui também este prato com jaquinzinhos, porque era um dos pratos favoritos. Eu sei que o António também abrindou com um dos pratos favoritos dela, que era o arroz de bacalhau. Exatamente, porque eu era muito amigo do Zé de Castro e tínhamos um apartamento em Sesimbra. E um dia o Zé de Castro disse para ela que eu cozinhava muito bem. Muito bem. E ela disse, olha, faz-me um arrozinho de bacalhau. E depois eu digo se sim ou se não. Então reunimos em casa lá no nosso apartamento o Zé de Castro, a Irene Isidro, o Raul Sonado, uma série, fiz um arroz de bacalhau. Fiz um arroz de bacalhau e ela gostou, e depois muitas vezes a gente Nós sabemos que a Amália não teve filhos de sangue, mas o António pode considerar-se como um filho de coração dela. Sim, é isso que sente? Sinto isso, sinto. Porque a Amália para si foi como uma mãe. E depois há uma coisa que eu quero. Eu passei 2 momentos da minha vida com a Amália que eu nunca mais vou esquecer. Estávamos na revista, eu fiz a revista para a Frente de Lisboa, estávamos nos ensaios e fomos à Galeria 48. Que era ali na Avenida da Liberdade, com o Tilo Krasman, e um dia aparece a Maísa Matarazzo lá. Aparece a Maísa Matarazzo e... Desculpa, deixa-me beber só um bocadinho de água. Sim, que já está a ficar com a garganta seca. E, entretanto, fui eu, o Raul, o Júlio César, uma série de pessoas para a Galeria 48 e aparece a Maísa Matarazzo. Aparece a Maísa Matarazzo, que estava cá nessa altura, e passado um bocado chega a Amália. Que fiquei espantado ela estar ali, tudo bem. Sim. Depois tiveram a conversar, tudo, e no fim fecharam a galeria. Sim. Depois das pessoas irem embora, e ficámos até às 6 da manhã a conversar. Ouvir a Amália e a Maísa Matarazzo. As duas. As duas, e há outro. Que maravilha. António, nós ficávamos aqui a tarde toda, mas temos tantas mensagens ainda para ouvir. Obrigada pela sua história, por vir também celebrar este centenário de Amália Rodrigues. E no passado dia 4 de dezembro de 2008 estreava o filme Amália, o filme. E na pele da diva estava Sandra Barata Belo. Se a Amália fosse viva, faria hoje ou ontem, nós não sabemos bem ao certo quando é que ela nasceu, ela não sabia que tinha sido no dia de julho, provavelmente na época das cerejas. E eu acho que isto já é bastante promissor, porque é um bocadinho misterioso não se saber o dia em que nasceu. Pode ter sido num dia qualquer de julho. E a Amália também era assim, eu acho que ela era bastante misteriosa, uma mulher muito à frente do seu tempo, muito inteligente, muito sensível. E eu tive a grande honra de a poder representar no cinema, tive a honra de a estudar, de entrar um bocadinho naquilo que era o universo e o mundo da Amália. Eu às vezes falo como se a conhecesse ou como se a tivesse conhecido, embora nunca tivesse efetivamente privado com ela, mas de alguma maneira eu sinto que a conhecia, eu sinto que houve um encontro entre mim e ela naquela altura quando fizemos o filme. Mas a Amália continua a revelar-se a quem a quer conhecer, quem tem curiosidade, quem gosta dela. Eu sinto que de alguma forma a alma dela ficou gravada nos fados que ela nos deixou, e a profundidade do seu olhar fura telas e eras. Ela tinha um olhar muito profundo. Por isso eu só tenho a agradecer. Foi um encontro com a Amália que eu tive, e que o facto de ter feito o filme deu-me muito enquanto mulher, e também enquanto atriz aprendi muito. Foi um projeto muito feliz, que eu tive muito prazer em fazê-lo. Viva a Amália!
e que viva por muitos mais 100 anos. Ronquial, bem-vindo mais uma vez. Que tema tão bonito que tocou há pouco. Já falaremos sobre esse tema. Primeiro quero falar consigo, quando é que a sua vida se cruza com a vida de Amália Rodrigues? Porque apenas tinha 12 anos e a culpada é a sua madrasta, não é? Não, repare, foi antes disso. Foi porque não só a minha madrasta era uma grande amiga dela, ela estava no teatro e conheceram-se no teatro precisamente no filme do Amália. Foi quando elas se conheceram. Tornaram-se muito amigas. E eu, através disso, depois, eu tenho a impressão que nós somos 3 irmãos, eu era aquele mais chegado a estas coisas da música desde miúdo. Então o meu pai, que também era muito amigo dela, levava-me para de vez em quando lá à casa, quando havia assim uns eventos especiais, porque ela promovia uns eventos musicais absolutamente extraordinários durante toda a noite. E também cheguei a ir muito ao acampamento que ela tinha ali no Lisandro, isto tudo em miúdo. De modo que, pronto, ela foi realmente uma guarda boas figura memórias. Extraordinárias, muito, muito boas. E como é que define a Amália Rodrigues? A Amália é uma força da natureza. Tudo é natural, tudo é verdade. Repara uma coisa, é uma mulher que canta a música sem estudo. Quer dizer, é tudo dádiva. Ainda por cima, quer dizer, a nossa música é uma dádiva. Evidentemente, nós só podemos canalizar certas coisas, mas a energia é-nos dada de uma força superior, sem dúvida nenhuma, e ela conhecia isso muito bem e sabia isso muito bem. O extraordinário é a ausência de preconceito antes de cantar. Ela cantava o que saía no momento. Se não sai, não sai, se sai. Isto é extraordinário, porque a pessoa que está a ouvir, isto é como, comparando toscamente, é como alguém que compra um vestido exclusivo de um certo determinado estilista. Claro. Ninguém mais vai ver isto, porque isto é o único vestido. E será que o Rão enveredou pela música por culpa da Amália? De certeza que terá sido. Que absorveu... Não, eu absorvi muitas coisas, até a minha ligação com o fado. Eu tenho muitas memórias de ouvir, mas repara, era uma coisa extraordinária, porque ela promovia umas noites. Eu lembro de ver uma noite lá, quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, onde ela trouxe um grande cantor de flamenco, que era o Porrina de Badajoz, que vinha de Badajoz, mais os flamenqueiros, os palmeros, estavam num lado da sala e ela no outro lado com os guitarristas. Foi sempre muito acarinhada pelo povo espanhol. E uma ligação, Mas teve uma ligação muito próxima. Musical e anímica muito, muito forte. Ela considerava-se ibérica, no melhor sentido da palavra. Eu acho isto uma maravilha. Eu só tenho admiração por ela e realmente este lado espontâneo que ela punha na música dela, extraordinário. É uma das grandes qualidades da Amália. Extraordinária, o fado é espontaneidade, não há dúvida. Sem dúvida. É uma música de risco, de alto risco, porque a gente é lançar no vazio, onde é que eu vou parar? Olha, afinal tinha aqui um galho, mas podia não ter o galho, não é? Quer dizer, a música, o fado, realmente tem ela conseguiu pôr-nos nesta posição de que o fado é uma música de risco, mas, portanto, muito profunda. Toda a música muito profunda é de risco. E levou o fado aos 4 cantos do mundo, Japão, Austrália... Todo lado. Todo lado. Nova Iorque, aliás, foi em Nova Iorque que ela gravou o primeiro EP, salvo erro. Repara, extraordinário. Portanto, o fado é o que é hoje, graças a ela. Mas sabe que não só, repara uma coisa, ela qualquer coisa transformava em fado qualquer coisa que fazia. Tem um disco dela que eu adoro, que é um disco que chama-se Amália na Broadway. São os estándares americanos cantados por ela. Vai ouvir cantar ela, está lá o fado. Não sei como é que ela faz aquilo, lá está, porque não tem um preconceito. Sem dúvida. Canta como sente, sente como canta. Sim. Isso é o que nós, como músicos, podemos mais aspirar, é conseguir esse estado, realmente. Uma grande influência. E são muitas as vozes do fado que deixaram hoje muitas mensagens. Vamos ouvir a próxima. Amália era uma mulher única, uma mulher irrepetível. Creio mesmo que foi a única diva do fado. É difícil construir divas neste momento, mas a Amália não construiu esse estatuto, a Amália era esse estatuto. Fez ao longo de toda a sua vida um percurso exemplar de uma mulher que
soube aproveitar o seu enorme talento. Uma mulher que sacrificou provavelmente, seguramente, muitas coisas da sua vida para seguir este seu sonho e essa missão que foi de deixar uma pegada profundíssima pelo mundo fora. Aquela voz tem muito mistério. Nunca vamos conseguir decifrar na totalidade aquilo que aquela voz é capaz de provocar em nós. São muito raros os artistas que conseguem chegar ao mais fundo da nossa alma, tocar no mais íntimo do nosso ser. É um mistério que é bom que assim fique. Obrigada, Amália. A Lili trouxe-nos aqui este busto que tem aqui um significado muito especial para si. Olha, isto no fundo acaba por ser um símbolo até dos amalianos que eu queria falar. Sim. Porque isto é um amaliano da Argentina, de Mendonça, que vinha a Portugal, aprendeu, cantava fado, chegou ao pé da Amália, cantava os fados dela. Era um senhor oftalmologista, doutor, que operava os seus pacientes e no final lhes oferecia uma cassete da Amália. Ele depois, mais tarde, vem quase continuamente a Portugal e traz o filho, naquela altura um jovem, que não tinha nem 20 anos, e ela fica muito atrapalhada, põe uma música dela para ele ouvir, não sabia bem que aquele rapaz estava ali, se ele gostava dela. E ele era arquiteto e ele chega à Argentina e faz este busto que dá o título Amália, escutando Amália. Escutando, e é isso que vamos escutar. Era com a ideia de oferecer à Amália. Infelizmente a Amália morre e ele manda por uns amigos dele para oferecer à Lili. Portanto, isto fica esclarecido, isto nunca esteve em casa da Amália, é um presente que infelizmente me é dado porque ela partiu. Mas é uma recordação que eu tenho dessas pessoas. E é um amaliano hoje que tem feito obras extraordinárias. Fez um livro com uma edição fantástica que ele pesquisou à volta do mundo capas que nós nunca vimos na vida, porque as edições da Amália em todo o mundo é uma coisa, todo dia há uma descoberta, os discos dela com capas diferentes em toda a parte do mundo onde foi. Obrigada, Lili. Vamos agora escutar mais um tema aliás, mais uma mensagem de mais uma voz do fado. Ela ensinou-me a dar o peso certo às palavras, uma coisa que eu transporto também para a minha vida, porque as palavras têm muito peso. E o facto de eu perceber que a Amália vinha do mesmo sítio que eu, que era uma pessoa que não era como se diz, não era herdeira, não era de uma família muito abastada, não era de uma família conhecida, não era da cidade grande. Também me deu bastante talento porque eu senti que era possível, ela fez-me acreditar que era possível chegar a algum lado, vindo eu de onde eu vinha, de circunstâncias muito exageradamente parecidas com as dela. Deu-me também muita força para sonhar, para achar que era possível, e cresci. E foi muito bom, de facto, ter descoberto a Amália quando era pequenina, porque permitiu-me, desde muito pequenina, acreditar que é possível. Tudo o que nós queremos é possível acontecer com perseverança, sonho, trabalho. Isso. A Amália ensinou-me a viver. Ai, moraria da velha Rua da Palma, onde um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo a meu lado certo fadista de cor morena, boca pequena e olhar trocista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto.
comigo. Ai, moraria dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa voz saudosa da guitarra a soluçar. Dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa voz saudosa da guitarra a soluçar. Que maravilha! Alexandra, Anabela e Rão Quiao. Já agora e Lili, muito obrigada por terem vindo. Muito rapidamente, só quero que exatamente, que apresentem aqui os músicos. Viviana, sim. Nelson Aleixo, sim. E o Frederico Gato. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo neste dia tão especial em que celebramos o centenário de Amália Rodrigues. Obrigada. Obrigada, Lili. Obrigada eu. Agora, enquanto esperamos pela chamada, dizer que quem quiser ir hoje até à Basílica da Estrela pode fazê-lo a partir das 20 horas, porque vai haver uma celebração eucarística para celebrar e homenagear Amália Rodrigues. É hoje, às 20 horas, na Basílica da Estrela. Portanto, vai ser uma missa, vai haver uma missa evocativa por Amália Rodrigues e vai ser assim um momento bonito. E que grande diva. Sabes que eu tive o privilégio de me cruzar com ela na Expo 98. Sério? Sabes que idade que eu tinha quando faleceu? 8 anos. 8 aninhos. Não, eu tinha 20 e poucos, porque eu conhecia na Expo 98, estava eu a trabalhar no pavilhão de Espanha e na altura ela foi ao pavilhão de Espanha acompanhada pelo Jorge Sampaio e pelo Aznar, que era o presidente do governo espanhol. E então tenho uma fotografia com a Amália. A única fotografia que eu tenho com ela foi da Expo 98. E um ano depois, ela acaba por falecer, dia 6 de outubro de 99. Mas pronto, tive o privilégio de ter-me cruzado com a Amália. E gosto imenso de ouvir a Amália. Ainda hoje gosto muito de ouvir fado. E o fado é o que é, graças também a ela. Que houve aqui também, era o que eu estava a dizer. Estamos desde manhã, no Você na TV também houve. Agora aqui na Tarde é Sua foi realmente assim uma grande celebração a esta grande diva. É, a rainha do fado, a voz de Portugal. Por isso quem ganhar hoje este prémio, estes nossos prémios que vamos agora entregar, eu acho que vai ter aqui um gosto especial, não é? Sim.